Fala galera, muito bom dia! Estamos aqui de volta, professor Elisaldo aqui com vocês para mais uma aulinha rápida, direta e objetiva. E hoje a gente vai trabalhar com as vértebras. Recebo muito no meu direct, tanto no Instagram quanto nos comentários lá do YouTube, como que eu sei quem é cervical, quem é torácica, como é que eu reconheço? E a gente vai matar esse leão agora. Mas antes, aquela transição maneira. E vamos nós aqui. Tá aqui o nosso amigo Ocildo. É isso aí, meu amigo Ocildo tá comigo em todas. Olha aí, sempre sorrindo para você, com os dentes de fora. Piada sem graça, eu sei, mas é só para não perder o ritmo. Vamos embora, galera. Então é o seguinte, a gente vai trabalhar com a coluna vertebral. Então lembre-se, nós temos 7 vértebras cervicais, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lombares e temos sacro e cóccix, cada um deles aproximadamente 5 vértebras soldadas. E aí, para o nosso estudo render bem, a gente vai pegar as vértebras uma a uma. Mas antes, presta muita atenção no que o tio Elisaldo vai te ensinar. Nós temos vértebras típicas e atípicas. Para, respire, vem comigo. O que é típico e atípico? Pensa o seguinte, faz de conta que a gente está numa sala de aula, vocês e eu ali, a gente conversando sobre ossos, de repente abre a porta e entra um cara sem orelha. O cara não tem orelha. Você vai olhar, caramba, que isso? Aí ele entra brincando, não, caramba, é legal, que o único ruim é que eu não posso usar óculos, né, que não dá para apoiar. Aquele cara brincalhão e tal, pô, nasci assim para ser diferente, para a gatinha poder... Aí você, pô, o cara é engraçado, o cara é legal. Então você vê que é um cara normal, só que ele é o quê? Atípico. O que é o típico, ser humano típico? Nariz, as orelhas e tal. É tipicidade, é aquilo que todo mundo tem. Não é igual, mas todo mundo tem. Então, o atípico é uma parada um pouquinho diferente. E é sobre isso que a gente vai falar agora com as nossas duas primeiras vértebras. Então, a gente vai pegar aqui a primeira vértebra, vamos separar ela aqui para a gente olhar para ela. Essa daqui, gente, é o Atlas. Atlas, aquele personagem da mitologia grega que carrega o mundo nas costas, é ele mesmo. Visão anterior, visão lateral, visão posterior. Visão superior, eu brinco que ele parece uma rodela de cebola. Então você vê que ele é bem diferente, ele tem essas massas laterais, essa área aqui são os processos articulares, a massa é toda essa região. Ele tem aqui o processo transverso e ó, forame do processo transverso. Aqui é o forame vertebral, forame do processo transverso. Então aqui a gente tem uma coisa que só as vértebras cervicais têm, que são os forames do processo transverso. No forame do processo transverso passa quem? Passa as artérias vertebrais. Isso, calma. Eu vou te dar uma aula, já vem aí na próxima semana, se Deus quiser, a gente vai subir aqui uma aula para você mostrando esses vasos sanguíneos a partir da aorta, do arco da aorta. Eu tenho uma trifurcação. Então fica aqui o spoiler do que vai ser a próxima aula na próxima semana. Um vídeo por semana. Próxima semana eu vou trazer isso para você. Então, continuando aqui. Então aqui você tem essa vértebra, você tem os processos transversos, você tem os forames dos processos transversos, você tem um pequeno processo espinhoso aqui, e aqui você tem o arco vertebral. Essa área aqui na frente, marcada, você vê que é uma área marcada, tanto quanto essa, como uma área articular. Aqui é a fóvea do dente. Fóvea. Fóvea, Exaldo, é um tipo de acidente ósseo. Imagina que você pega um martelo, vai ali numa... chama-se, eu conheço como caixonete, a gente conhece como aduela, que é aquele revestimento de madeira onde a porta encosta ali. Você chega ali e dá uma pancada fraca. Você não vai quebrar aquilo ali, mas você vai fazer um pequeno buraquinho, um lugar mais fundo, uma depressão. É uma fóvea. Joia? Então, aqui é a fóvea articular dente do ápice. Vamos virar aqui, vamos olhar agora a visão inferior, processo articular inferior também. Joia? Então, essa aqui é a nossa primeira vértebra, ela é o Atlas, ela é responsável por receber, né, o crânio, principalmente o osso occipital e o forame magno. Então, ali no forame magno, a gente está descendo com quem? Com um tronco encefálico. Calma, vai vir aula com isso também. E a partir dali, a gente tem a medula. Olha isso, não é medula óssea, é medula vertebral, tá bom? Então, segunda vértebra, vamos pegar ela aqui. Primeira vértebra, ela é atípica. Segunda vértebra, também é atípica. E essa é o ápice. Desculpa, é ápice. Gente, falhou. Primeiro é Atlas, segundo é ápice, tá? E não tem edição, não, aqui é a Vera mesmo. Visão
frontal ou anterior ou ventral. Joia? Então, você está vendo aqui a face articular do dente do áxis ou processo odontoide. É a mesma coisa. Visão anterior, tá aqui, ó, você está vendo a parte de baixo aqui, são as faces articulares inferiores. Visão lateral, e agora a gente vê bem proeminente o dente e a gente vê bem proeminente o processo espinhoso. Joia? Visão posterior, processo espinhoso de algumas vértebras cervicais, ele é bifurcado. Por quê? Na hora que você faz, ó, a extensão, esses processos, como eles são bifurcados, eles facilitam o encaixe para que a gente tenha uma amplitude um pouco maior. E aqui a outra visão lateral. Vamos logo virar ele aqui, visão superior agora. Opa! Aí, deixa eu diminuir um pouquinho. Joia! Então, agora o que você está vendo? Forame vertebral. Elisaldo, onde está o processo transverso? Está aqui, ó. Vou inclinar ele um pouquinho, ó. E também tem o forame do processo transverso, tanto de um lado quanto do outro. Joia? Visão inferior agora. Deixa eu subir ela aqui. Aí, visão inferior. Agora você vê bem marcado o corpo vertebral. Então, esse corpo vertebral vai se articular com o corpo vertebral da terceira vértebra cervical. Lembre-se, cervical, C1, C2, C3 até C7. C1 e C2 têm nomes específicos. Atlas e axis. Você está vendo axis, axis de eixo. A partir de axis, você já vê o corpo vertebral bem delimitado, tanto lateral quanto anterior. Superiormente, esse corpo vertebral, ele fica um pouquinho diferente por causa da presença do dente do áxis. Joia? Então, está aqui nossa vértebra, segunda vértebra, nossa C2 ou áxis. Voltamos, agora vamos descer para a nossa C3. E a partir da C3, vou até chamar sua atenção aqui, ó. Pronto, ó. Atlas, axis ou C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. Se eu for fazer uma linha aqui, você vai ver que ela vai aumentando, elas vão aumentando de tamanho. Joia? Por quê? Vai aumentando as camadas, vai aumentando o peso que essas vértebras seguram. Joia? Você vê que esses processos espinhosos, todos eles são bifurcados para facilitar a nossa extensão. Com exceção do último, que é um processo transverso. Você vê que ele é mais proeminente, aquele que você toca, que você percebe ele bem na base do teu pescoço. Joia? Então, tudo que eu vou mostrar agora, eu vou pegar C3, mas C3, C4, C6, C7, todas elas têm. A C7 eu vou falar separadamente. Então, vamos lá. Peguei ela aqui. E agora sim você vê uma vértebra típica. O que é uma vértebra... bom, agora sim. Uma vértebra típica, Elisaldo. Ela tem corpo vertebral, ela tem o arco vertebral. No arco vertebral você tem o pedículo, que é essa área aqui. Você tem a lâmina, que é essa área toda essa área aqui, ó, lâmina. Tudo isso daqui é o arco vertebral. Aqui é o forame vertebral. Processo transverso, forame do processo transverso. Só existe forame do processo transverso nas vértebras cervicais. Pegou uma vértebra na mão, achou o forame do processo transverso, acabou. Ela é uma vértebra cervical. Pode ser C3, C4, C5, C6 ou até C7. Eu vou te mostrar a diferença para C7. C3, 4 e 5 e 6, quase a mesma coisa. Processo articular superior, processo espinhoso bifurcado. Vamos rodar ela aqui. Ó, a visão lateral, processo espinhoso bem delimitado. Face articular superior, face articular inferior. Vamos diminuir ela aqui. Pronto. Aqui, visão inferior. Ó, face do nosso corpo vertebral. Aqui vai ter um disco intervertebral entre uma vértebra e outra. Face articular inferior e, novamente, arco vertebral, pedículo, lâmina, processo espinhoso bifurcado. Então, C3, C4, C5, C6, você vai observar que é a mesma coisa, inclusive com o processo espinhoso bifurcado. Quem que vai destoar um pouquinho? A nossa C7. Vamos olhar para ela aqui. Ela é um pouco maior, ela tem esse processo, né, esse processo espinhoso maior do que os outros. Vamos virar ela aqui, ó, visão anterior, processo, ó, transverso de um lado, de outro, corpo vertebral, visão lateral, você vê o corpo, o processo, corpo do vertebral, processo transverso, processo espinhoso, visão posterior, e agora vamos lá, visão superior, olhando de cima, corpo vertebral,
processo articular superior. Vamos virar aqui um pouquinho. Ó, arco vertebral. Aí a gente tem o pedículo aqui, a gente tem a lâmina aqui, e aqui o forame vertebral, onde vai passar a nossa medula, e o processo espinhoso. Joia? Visão inferior, corpo vertebral, arco vertebral, pedículo vertebral, lâmina vertebral, face articular inferior, processo transverso, forame do processo transverso e processo espinhoso. Agora vamos lá, galera. Vamos voltar aqui com ele todo. Visão lateral aqui. Espera aí que bateu um alarme aqui que eu não sei de quê. Depois vai ficar aqui que eu não vou editar isso não e tá tudo bem. Vamos para dentro, galera. Tio Elisaldo, né? É o tio Elisaldo sem tio Elisaldo. O que nós temos aqui, galera? Algumas coisas interessantes. Vou pegar essa daqui. Separei ela. Nessa visão, eu chamo a sua atenção para essas duas áreas altas de um lado e do outro. É outra coisa que só tem nas vértebras cervicais, chamado unco do corpo. Para que um processo transverso, para que o corpo vertebral se encaixe e tenha aqui lateralmente os uncos dando sustentabilidade. Por quê? Nós temos baixa massa muscular aqui e não temos costelas como tem nas torácicas. Então, a gente tem uma organização diferente. Essa área, quando ela está desgastada, ela leva você para um processo chamado oncoartrose cervical, o que diminui a estabilidade, aumenta a dor nessa região. Então, ficar estalando o teu pescoço, não faz isso, que não é legal. Joia? Eu falei para vocês de vértebra típica e atípica, então aqui eu vou abrir um parênteses. Vértebras típicas nos livros tradicionais de anatomia, tem vários aqui atrás de mim, são somente duas. Vértebra típica, segundo esses livros, somente duas, Atlas e Axis. Mas eu vi em um livro de radiologia que ele tratava a C7 também como uma vértebra típica, por ela ter o processo espinhoso maior do que as outras. Então, fica aqui a dica. Né? Então, se você é da área de radiologia, existem livros de radiologia que classificam 3 vértebras atípicas, C1, C2, Atlas e Axis, e C7. Você que está fazendo outros cursos na área de saúde, educação física, enfermagem, biomedicina, fisioterapia, a gente vê apenas as duas. Elisaldo, o que eu faço com informação? Informação não pesa, não faz mal, não tem contraindicação. Então é melhor saber do que não saber. Beleza, jovem gafanhoto? Agora a gente desce aqui para as vértebras torácicas, visão lateral. Então, ó, quando começa aqui na vértebra torácica, por que ela é torácica? Porque ela está presa na primeira costela. Então, olha aqui, primeira costela, primeira vértebra torácica. Processo espinhoso. Olha o que vai acontecer com os processos espinhosos quando você vai descendo. Eles vão ficando cada vez mais apontados para baixo. Isso é uma característica das nossas vértebras torácicas. Então, T1, praticamente reta. T2 já muda, ó. Você vê que o processo espinhoso aqui ele é mais arredondado, aqui já é mais pontiagudo. E aí ele vai só descendo, ó. Percebeu? Então, primeira característica das vértebras torácicas são esses processos espinhosos mais voltados para baixo. Vamos pegar aqui a primeira logo. Deixa eu separar ela. Como é que eu sei a diferença? Porque essa ela é quase tão pequena, um pouquinho maior do que a C7, Elisaldo. Eu posso confundir com uma vértebra cervical? Não. Por quê? Presta atenção. Toda vértebra cervical tem forame do processo transverso. Essa aqui não tem. O processo transverso ele é inteiro. Vamos ver as coisas típicas primeiro. Corpo vertebral, processo espinhoso, processo transverso, que não tem forame. Automaticamente não é cervical. Joia. Então pode ser torácico ou lombar. Vou te mostrar daqui a pouco por que você vai ter certeza que essa é torácica. Novamente aqui o forame vertebral, o arco vertebral. Percebam que eu estou rodando meu mouse aqui, ó, para mostrar o arco vertebral. No arco vertebral eu tenho o pedículo e eu tenho a lâmina. Então a lâmina está aqui, pedículo está aqui. Joia? Então já vi praticamente tudo. Vamos voltar à visão anterior. Visão anterior você está vendo o corpo vertebral aqui. Visão lateral. Você está vendo o corpo vertebral, está vendo aqui o processo espinhoso, processo transverso. Eu quero chamar a atenção a você dessas 3 áreas articulares. Essas são as fóveas costais. Então, fóvea costal do processo transverso, fóvea costal superior, fóvea costal inferior. A fóvea costal inferior, ela vai demarcar com a outra vértebra aqui abaixo dela,
a fóvea costal superior. Ah, então essa costela vai tocar aqui, vai tocar tanto a parte inferior dessa vértebra quanto a parte superior da vértebra que está imediatamente abaixo, Elisaldo? Exatamente. Então, se eu peguei, tem fóvea do processo transverso, fóvea do corpo, fóvea superior e inferior, eu sei que é uma vértebra torácica, independente da posição aqui do processo espinhoso. Lembrando, o processo espinhoso da primeira vértebra, T1, ele é muito parecido com o da última vértebra cervical, C7. Joia? Então, com isso, você se localiza quem é quem. Então, vamos tirar... essa daqui é a incisura vertebral, tá? Porque aqui vai encaixar essa parte superior, tá vendo? Isso daqui é a estrutura que vai dar base para a face articular. Essa estrutura vai encaixar aqui na outra e vai fazer a articulação aqui. Joia? Então, você tem incisura vertebral, que é essa área aqui. Deixa eu tirar isso daqui. E agora eu vou pular a T2, T3, vou pegar T4. Vamos lá, torácica número 4. E aí, olha só, algumas diferenças. Primeira coisa, não tem forame do processo transverso, então não é cervical. Vamos logo matar a curiosidade? Tem face articular, então fóvea costal do processo transverso, fóvea costal superior, fóvea costal inferior. Sabendo que a fóvea costal superior, ela está trabalhando junto com a fóvea costal inferior da vértebra de cima. E essa fóvea costal inferior vai trabalhar com a fóvea costal superior da vértebra de baixo. Novamente, você vê a incisura aqui. Elisaldo, e agora? O que você quer trazer de diferente? Opa, aí. A forma do... Olha só, a forma do corpo vertebral. Aqui já lembra um... O pessoal fala que lembra um coração. Eu prefiro dizer que lembra aquele iogurte chamito, chambinho, sei lá como é que chama, que é um coraçãozinho. Lembra isso. Então, elas vão descendo, elas vão lembrando esse coração. Então, é outra coisa que você pode utilizar como referência. Exaldo, olhando daqui, parece que é menor o processo espinhoso. Não é aquele menor, não. É aquele apontado para baixo. Joia? E aí, qualquer outra vértebra torácica que eu pegue, eu vou ter essa mesma visão. Vou pegar cá embaixo agora, pegar essa aqui, que é a 10ª. Ó, você está vendo basicamente a mesma estrutura. Fóvea costal do corpo, fóvea costal do processo transverso. Ó, vamos virar mais aqui, peraí. Aí. Aqui eu estou vendo o coraçãozinho mais arredondado, porque ele está ficando maior, porque vai dar vez para quem? Para as lombares. E o processo espinhoso para baixo. Então, tudo que você viu nas outras, você também vai ver aqui. Joia? E aí, quando eu termino com as vértebras torácicas, que essa aqui é a última, vamos olhar para ela, porque ela tem algumas diferenças. Ah, tirei ela, volta. Aí, opa. Ué, gente, não vou conseguir separar ela, é isso mesmo? Não vou conseguir, não. Não, mas eu faço o seguinte, eu tiro essa, e agora a gente pode olhar para ela. Aí, a gente vai olhar para ela junto com toda a costela. Ó, corpo vertebral, e aqui eu quero mostrar isso aqui para vocês posicionar. Agora vai. Aí, olha, a costela flutuante, ela se conecta apenas aqui. Então, na T12, última torácica, você não tem fóvea costal do processo transverso, você tem fóvea costal do corpo, não tem superior e inferior. E o processo transverso dela, desculpa, o processo espinhoso dela, ele se assemelha mais ao processo transverso das lombares. Ele fica maior, ou como a gente costuma brincar, fica mais rombudo. Pegou? Então, beleza, Elisaldo, deu para visualizar isso daí. Mas eu tenho a fóvea costal, o que vai me ajudar. Perfeito. E a gente agora vem para as lombares. As lombares são bem maiores. Olha isso. Tem um corpo mais robusto, porque elas pegam mais peso. Então, L5, L4, L3, L2, L1 foi que eu tirei aqui. Então, vamos pegar essa L3 aqui. E aí, ó, vamos lá. Visão anterior, corpo vertebral bem robusto. Visão lateral, então você vê aqui processo transverso, corpo mamilar também, você vê aqui o processo espinhoso. Visão posterior, face articular superior, face articular inferior está ali. Vamos fazer uma visão superior logo. Olha como ele é mais robusto. Processo transverso
bem delimitado. O processo transverso aqui agora ele é mais achatado, percebe? Ó, forame vertebral praticamente o mesmo tamanho, processo espinhoso. Aqui a gente tem o arco vertebral da mesma maneira, pedículo e lâmina, face articular superior, face articular inferior, incisura vertebral para poder encaixar a outra que vem ali, e visão inferior agora. A gente tem essas areazinhas aqui, ó, maiores, chamadas processos mamilares. Joia? Processo mamilar. Você só vai encontrar ali, porque ó, essa área mais aumentada que vai dar base para quem? Para as áreas de face articular. Joia, galera? Então tá aqui sua vértebra lombar. Vamos pular agora diretamente aqui para L5. Lembrando, não tem forame processo transverso, não é cervical. Não tem incisura costal, seja no corpo, seja no processo transverso, não é torácico. Então sobra quem? As lombares. Joia? E aqui você vê um processo, um corpo bem robusto. Novamente aqui o arco, tem pedículo, tem lâmina, tem processo transverso. Vamos virar ela aqui, visão lateral agora. Processo agora espinhoso é um pouco menor, ele é robusto, você vê que ele é grande, mas ele não é muito projetado. E, cara, é uma vértebra muito maior, porque muito mais carga. Se você olhar aqui, enquanto as vértebras torácicas têm o gradil costal para proteção, as cervicais não têm esse gradil costal, mas só pegam o peso da cabeça, as lombares estão pegando toda a carga que vem em cima. Então, elas têm que ser maiores mesmo. Joia? Então, com isso você entende as vértebras. E para fechar, vamos dar uma olhada no sacro. Olha essa estrutura. 1, 2, 3, 4, 5 vértebras. Você está vendo essas marcas que delimitariam essas vértebras? São 5 vértebras totalmente soldadas, formando uma peça só. Face articular. Então, face articular. A face articular superior vai ser articular com a L5, e por isso que é muito comum as hérnias serem entre L5, S1, S1 de sacral 1, porque essa é uma área fixa. Então, muita movimentação de flexão, de rotação, vai gerar cisalhamento nessa área. E como o sacro não tem essa flexibilidade, pode ter ali uma hérnia vindo ali. Aqui a gente tem o processo articular, né? Face articular, o nome mais correto não é processo, é face articular sacroilíaca. Sacroilíaca, porque os íleos vão fechar ali. Para poder fechar a pelve, ela tem que se conectar posteriormente com o sacro, tanto à esquerda quanto à direita, e anteriormente fechar com a síntese púbica, joia? Então aqui a gente tem essa estrutura, e nós temos os forames sacrais anteriores, que vão lançar, tá passando um carro aqui, fazendo um barulhão danado, acho que você está ouvindo aí, mas segue normal. Aqui a gente tem a saída dos nervos que vão formar o plexo pudendo, que é o plexo que vai, né, dar sensibilidade de controle aos esfíncteres, vai controlar a micção, defecação, vai controlar também a ereção nos homens, a lubrificação nas mulheres, ou seja, a área genital também é inervada por esses caras aqui. E posteriormente nós também temos forames sacrais, e aqui a gente vai ter os nervos motores, também sensitivos, que vão trazer a sensação na pele e tal, mas também são nervos que vão conectar com os músculos, beleza? E encerrando, está aqui quem? Ele, o cóccix. Vamos aumentar o tamanhozinho dele aqui, visão posterior, então aqui tem 1, 2, 3, 4 vértebras, então vai variar 4 a 5 vértebras bem pequenas, unidas. Aqui a gente tem a face articular, tem um pequeno corpo vertebral, e a face articular, que vai se articular com quem? Com o sacro. Fraturas de cóccix são extremamente dolorosas, vão impactar no controle. Dependendo do impacto no controle da micção, da defecação, pode levar à incontinência urinária, incontinência fecal. Ué, o cóccix? Não, um impacto. Se fraturou o cóccix, teve um impacto que progrediu para toda a região pélvica. Beleza, galera? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha curtido, tenha aprendido bastante coisa. Esse material ele fica aqui no YouTube. Lembra, um canal, para ele ser forte, ele precisa que você curta, que você comente e principalmente que você envie para outros colegas que também estão estudando e precisam dessas informações. Então, não guarda para você.
passa para outros. Você me ajuda, ajuda o nosso canal e ajuda algum colega seu que precisa estudar. E se você gostou desse conteúdo e você quer ficar verdadeiramente fera em anatomia e fisiologia humana, na descrição desse vídeo eu deixei um link de uma página onde eu te apresento a comunidade Fisiologia Humana 360. A comunidade foi criada por mim e lá eu tenho todas as aulas de anatomia e eu estou aplicando as aulas de fisiologia. Já tem tudo de fisiologia do sistema nervoso autônomo, né, da neuroanatomia também tem ali. E eu estou trabalhando agora sistema cardiovascular, já estava lá também, e eu estou trabalhando nesse momento que você está vendo o vídeo, hoje, 13/4/2026, não sei quando você vai ver esse vídeo. Nessa época eu estou preparando as aulas de fisiologia do sistema respiratório. O objetivo é que tenha tudo lá. Lembra, na comunidade você tem aulas gravadas, aulas ao vivo comigo, material PDF, material em MP3 para você ouvir onde você quiser. Você tem uma inteligência artificial lá dentro, chamada Professor Ciborgue, que tira todas as suas dúvidas, e um grupo de WhatsApp, onde você vai ter contato diretamente comigo para tirar suas dúvidas, e com um grande número de colegas que também estão no mesmo foco que você, que é aprender anatomia e fisiologia para ser o melhor profissional na área de saúde. Então, clica no linkzinho que tem ali, conhece, sem compromisso, e se você achar interessante e quiser ser meu aluno em tempo integral, vai ser um grande prazer ter você lá. Então é isso aí, galera. Grande abraço, professor Isaldo. Valeu. Te vejo no próximo vídeo na semana que vem. Valeu. Fui.